De volta para o quarto programa da série Dificuldades de Manutenção Herdadas da Construtora. Hoje vamos falar sobre áreas molhadas, problemas nas áreas molhadas. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Vamos falar primeiro o que são áreas molhadas. As áreas molhadas que nós vamos abordar hoje são as áreas expostas a chuvas, são áreas que estão expostas ao tempo. E, obviamente, as águas que caem durante as chuvas, elas têm que ser conduzidas para algum lugar. E aí começa o grande problema, serem conduzidas da maneira correta, na quantidade correta, no tempo correto e por aí vai. Nesse primeiro caso que você pode acompanhar nessa foto, podemos ver um terraço relativamente grande com uma boa quantidade de poças d'água numa determinada região. E por que essas poças aconteceram? Porque em toda essa região desse terraço existe apenas um ralo e está meio escondidinho, nem dá para ver aí na foto. Bom, o que é que determina onde que está escrito a quantidade de ralos que tem que haver num terraço como esse? O projetista parte de um dado chamado área de contribuição, que é toda essa área onde as chuvas vão cair. Ele vai considerar a frequência, o índice pluviométrico daquela região, a quantidade de chuvas que habitualmente cai, vai ter que colocar um adicional de segurança para chuvas fora do normal e vai dimensionar o número de ralos. Agora, esse cálculo ele pode estar correto ou não, dependendo de uma série de variáveis. E que variáveis são essas? A primeira é a capacidade de vazão dos ralos que ele vai instalar. Eu tenho ralos de várias bitolas. Eu tenho ralos de 10 centímetros, ralos de 15, ralos lineares, enfim, vários tipos de ralo diferentes. Mas o que importa realmente aqui, além da área de captação do ralo em si, é o diâmetro do tubo que vai levar essa água embora. É muito importante que esse tubo tenha um diâmetro adequado e que também esteja relacionado com a inclinação desse tubo. Ora, um tubo que é vertical, ele permite que a água escorra, flua, muito mais rapidamente do que um tubo em diagonal ou quase horizontal. Enfim, tem que levar em conta, então, a quantidade de água, o índice pluviométrico, a área de captação do ralo, a bitola do tubo e a direção que essa água vai fluir por dentro desse tubo. Existem mais dois parâmetros que também são importantes. Primeiro é a declividade que esse piso vai ter. Bom, o piso vai ter que ter declividade na direção dos ralos, do ralo ou dos ralos. E essa declividade tem que ser maior ou menor conforme a distância que esses ralos têm das áreas onde eles não estão. E uma outra coisa que é muito importante e que frequentemente é desprezada, a rugosidade do piso. A escolha do tipo de revestimento, ela deveria ser feita junto com o projeto da quantidade de ralos, junto com o projeto hídrico que foi feito anteriormente. Mas isso é muito difícil que aconteça. E é uma coisa importante, porque se o piso é de um material muito rugoso, muito rústico, que dificulta o fluxo de água, essa água vai chegar no ralo muito mais lentamente. Isso vai ser um problema para você, síndico. O que fazer numa hora dessas? Faça um estudo com um técnico, com um engenheiro, com um perito da sua confiança, para ver se aquelas poças d'água que estão acontecendo, elas acontecem por conta de pouca quantidade de ralo. Às vezes os ralos estão em uma quantidade boa, mas a água demora para chegar neles por conta desses problemas que eu já falei. Enfim, ele pode te mapear essa situação e te trazer alguma solução que seja viável,
Pode ser uma reclamação contra a construtora ou pode ser realmente uma reforminha dentro do seu próprio edifício para que você consiga resolver aquela questão. A segunda questão que eu quero abordar com vocês é quando eu tenho uma área descoberta e que está junto de uma área coberta. Existe um limite da cobertura que faz a divisão entre uma área e a outra. Veja bem, nesse limite tem que haver um sistema de contenção para que a água da área descoberta não invada a área coberta. Isso por uma razão muito fácil de entender. Normalmente, as áreas cobertas não são impermeabilizadas, mesmo que sejam áreas de garagem. Isso cria um problema, porque se a água de fora invadir para dentro, você vai ter infiltrações lá para baixo. Observe essa foto. Nós vemos aqui um condomínio onde há uma linha divisória, uma linha limítrofe entre a área descoberta e a área coberta. E não existe nenhum tipo de ralo, nenhum tipo de muretinha, nenhum tipo de degrau que possa segurar a água para que ela não entre na área interna. O que acontece aqui é que uma área que foi projetada para ser uma área seca acabou se transformando numa área molhada. E se ela não for impermeabilizada, é fácil adivinhar os problemas que vão acontecer. E quando eu tenho ralos mal posicionados, ralos colocados em lugares onde a manutenção é extremamente difícil, é complicada, você não tem acesso ao ralo. Veja essa foto. Eu tenho um terraço onde eu tenho esses bancos de jardim e o ralo está colocado lá debaixo do banco. Olha a próxima foto. Como é que se faz operações de limpeza, tanto a limpeza superficial em cima da grelha, essa com uma varridinha você resolve. Agora, se você tiver que tirar a grelha para fazer uma desobstrução, uma limpeza um pouco mais profunda dentro do ralo, ou até um desentupimento mesmo, você vai ter problemas, porque o local do ralo foi muito mal escolhido. E um último caso, para falar ainda sobre a capacidade de vazão do ralo, vamos para um exemplo interessante. Trata-se de um ralo linear colocado no pé de uma rampa de uma garagem. É melhor você olhar a foto antes de eu falar alguma coisa. Observe a foto. Note que no pé da rampa tem uma canaleta com uma grelha. Trata-se de um ralo linear que vai captar toda a água que desce por essa rampa. Vai captar? Não. Deveria captar. O problema é que a água desce por essa rampa com uma velocidade muito grande. Então, quando ela chega no ralo, ela não vai penetrar totalmente na canaleta, pela grelha. Uma boa parte dessa água vai passar por cima da grelha e vai invadir a área interna da garagem. A capacidade de captação e vazão dessa água tem que ser compatível com a quantidade e com a velocidade que essa água vem lá de cima dessa rampa. Se a rampa tem uma inclinação muito grande e vem muita água por ela, vai ser muito difícil encontrar uma canaleta que consiga dar conta de absorver toda essa água que desce. Talvez o caminho aqui seja fazer uma grelha, uma canaleta intermediária ligado ao sistema de captação de águas pluviais, mas de modo que a água que cai lá de cima do primeiro trecho da rampa não chega até embaixo, ela vai penetrar nessa canaleta intermediária. Ou seja, a água que vai chegar na canaleta aqui de baixo vai ser bem menor, vai ter uma quantidade bem menor. Essa é uma das soluções possíveis. Pode ter outras também. Você deve chamar então um técnico, um engenheiro, um perito, né? Para que te assessore nesse caso e te dê uma solução que seja compatível, adequada às tuas condições e para diminuir o teu aborrecimento com essa água que invade a parte interna da garagem. A pergunta de hoje vem do Anderson José, de São Paulo. Anderson, cadê o endereço para eu te mandar a caneca? Mande que eu te mando, tá?
Pergunta o Anderson. Doutor Ansel, por que uma grelha de boas dimensões que tem no meu condomínio não dá conta de toda a água que cai nela? O que eu vou te falar é o que eu falei no programa. Existem dois problemas com as grelhas, com as canaletas. Primeiro, se a água que desce, chega nela, não está ultrapassando o limite dela porque vem numa velocidade muito grande. Aí você tem que partir para uma solução que eu dei no caso da rampa, que eventualmente fazer uma grelha intermediária. E a outra coisa que você pode ficar atento é com relação ao ralinho que tem no fundo da canaleta onde está essa grelha. Esse ralo pode ter uma bitola muito pequena, ele pode ter algum tipo de obstrução, um entupimento. Pode ser que a canaleta ela não tenha uma declividade boa dentro dela, na direção do ralo. São casos que eu procuraria para ver no seu condomínio. Espero ter te ajudado. E chegamos ao final de mais um programa O Perito. Continue mandando as suas perguntas, suas sugestões de pauta e espero vocês no próximo.